Amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, é com satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, reunidos neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de esclarecimentos para todos nós acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Mais alguns minutos que o Senhor da vida nos concedeu para que possamos continuar nesta busca incessante pelo conhecimento da verdade, nos libertando assim das trevas da ignorância. Por isso, mais uma vez agradecemos, e é preciso que agradeçamos a Deus constantemente pela dádiva da vida. Agradeçamos a Deus por mais esta oportunidade que nos foi concedida de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que é este corpo físico. Agradeçamos a Deus pela oportunidade maior, que é a oportunidade da vida. Agradeçamos a Deus também por ter nos concedido mais uma oportunidade matriculados nesta escola bendita que é o planeta Terra. Gratidão a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada. Gratidão aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória multissecular. Gratidão a Kardec e a todos os espíritos amigos em nome do Cristo que o auxiliaram neste trabalho de codificação da doutrina espírita. Gratidão a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que de vários pontos aqui do Brasil e até mesmo de outros países vão chegando e se conectando aqui conosco neste ambiente virtual para juntos, mais uma vez, estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. É com imensa satisfação que hoje aqui nos encontramos mais uma vez, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade, agradecendo e abraçando fraternalmente a nossa irmã Vilma Guimarães, que aqui já se faz presente. Abraço extensivo aos seus meninos e meninas do coração. Abraço ao nosso irmão Celói Pacheco, que aqui também se faz presente, lá de Laguna, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, e demais irmãos e irmãs de jornada que já se encontram aqui ou que ainda irão chegar, aqueles que se encontram e que ainda não se identificaram, não se manifestaram. Recebam todos e todas também o meu abraço fraternal e de gratidão por mais este momento. Então, aqui hoje nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos e reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um estudo sistematizado da doutrina espírita, mais uma questão de O Livro dos Espíritos. E hoje estudaremos a questão de número 243, que se encontra no livro 2º, capítulo 6º, estamos estudando acerca da vida espírita, ou a vida no mundo espiritual, mais especificamente acerca das percepções, acerca das sensações e sofrimentos dos espíritos. Sobre este assunto, já estudamos as questões 237, 238 até a 242, e hoje estudaremos a 243, que se desdobra também em 243, letra A. E hoje, nesta questão 243, estudaremos acerca do conhecimento do futuro. Será que os espíritos fora do corpo físico, todos eles têm conhecimento do futuro? Conhecimento ilimitado quanto ao futuro? Então, acerca deste assunto
que Kardec se ocupou nesta questão 243. E ele formulou o primeiro questionamento da seguinte maneira: os espíritos conhecem o futuro? E os espíritos amigos, respondendo a Kardec e a todos nós, disseram da seguinte maneira: isto depende ainda de sua perfeição. Então, conhecer o futuro depende da evolução da entidade espiritual e, acima de tudo, ter a permissão para isto. E aí eles acrescentam: frequentemente eles apenas o entreveem, mas nem sempre têm a permissão de o revelar. Então, nem sempre, mesmo eles entrevendo o futuro, eles não têm a permissão de revelarem este futuro. E aí eles acrescentam: quando veem, parece-lhes presente. O espírito vê o futuro mais claramente à medida que se aproxima de Deus. Então, à medida que formos evoluindo, à medida que formos clareando cada vez mais o nosso entendimento, nós teremos mais também clareza acerca do futuro, quanto mais nos reaproximarmos do Pai. E aí eles acrescentam também: depois da morte, a alma vê e abrange de um só golpe de vista suas migrações passadas, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para isto, é necessário que esteja integrada a alma nele, depois de muitas e muitas existências. Não sabemos quantas existências, mas de muitas e muitas existências, nós iremos cada vez mais nos integrando e reintegrando com o Pai. E aí Kardec, querendo aprofundar um tanto mais acerca deste assunto, formulou um outro questionamento, que aqui ficou registrado como 243, letra A. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm o conhecimento completo do futuro? Lembrando que esta perfeição, conforme aqui registrou Kardec, perfeição absoluta para nós, aquela perfeição mais ampla para nós, ou que nos seja possível, ainda não é e não será nunca a perfeição absoluta no seu sentido completo. Porque perfeição absoluta só a Deus pertence. Por mais que evoluirmos, por mais que crescermos, por mais que ascendermos na hierarquia espiritual, nós sempre estaremos na condição relativa. Porque absoluto em tudo, só Deus. E aí os espíritos amigos responderam: completo não é a palavra, porque só Deus é o soberano Senhor do universo e ninguém pode igualar-se a Ele. Então, perfeição absoluta, conhecimento completo do futuro, do passado, só Deus. Porque para Deus tudo é presente, porque Ele é o Senhor soberano, onipresente, onipotente, onisciente, e assim sucessivamente. Então é por isto que eles responderam que conhecimento completo não é bem o termo, porque só Deus é soberano Senhor e ninguém pode igualar-se a Ele, porque só Ele é o Criador. Nós, na condição de criaturas, jamais
nos igualaremos a ele. Então, assim, fechamos este parêntese com esta citação da questão 243 e o seu desdobramento a 243, letra A, para chegarmos nos comentários de Miramês, Filosofia Espírita, quando Miramês amplia para nós estes horizontes acerca do conhecer o futuro, capítulo 39 do volume número 5 da coletânea Filosofia Espírita. Miramês inicia os seus comentários a esta questão 243 da seguinte maneira: existem muitas profecias. Sim, sem sombra de dúvida, o Antigo Testamento está repleto de profecias. Então existem muitas profecias. Os profetas são inúmeros em todas as religiões e filosofias espiritualistas. E todos já conhecem a existência dos falsos profetas, que são em quantidade inumerável. Então aqui ele nos lembra das profecias, nos lembra dos profetas de uma forma geral e nos lembra acerca dos falsos profetas e dos profetas verdadeiros. Então aqui ele nos lembra que todos nós já conhecemos, já ouvimos falar acerca da existência dos falsos profetas, que são em quantidade inumerável. Os verdadeiros profetas são poucos. Então aqui ele nos lembra que os falsos profetas são numa quantidade inumerável, mas os verdadeiros profetas são poucos e são parcimoniosos nas suas predições, falando por parábolas, assim como Jesus. No mundo espiritual, existem também os falsos profetas, e não se pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Então é por isto que os espíritos amigos, orientando Kardec, quando da organização do material para a codificação da doutrina espírita, ele foi orientado, Kardec, para não acreditar em tudo, passar pelo crivo da razão, que era preferível, segundo Kardec anotou, era preferível rejeitar 9 ou 10 verdades do que aceitar uma mentira. Então é preciso passar tudo pelo crivo da razão, porque conforme aqui Miramês nos lembra, no mundo espiritual existem também os falsos profetas, assim como aqui na Terra existe fartamente profetas espalhados. Sempre existiram esses falsos profetas por aqui, e também existem na atualidade uma quantidade enorme de falsos profetas. Da mesma forma, existem esses falsos profetas ainda numa quantidade maior no mundo espiritual, porque espíritos desencarnados em uma quantidade muito superior do que os que estão encarnados, conforme nos esclarecem os espíritos superiores. Então é por isto que Miramês nos fala que no mundo espiritual existem também os falsos profetas, e não se pode dizer que todas as mensagens mediúnicas são de espíritos puros. Não podemos dizer e nem acreditar que todas as mensagens mediúnicas são verdadeiras. É por isso que precisamos passar pelo crivo da razão para chegarmos à conclusão se aquelas informações contidas nas mensagens mediúnicas são aceitáveis, estão de acordo e em acordo com os ensinamentos de Jesus, está de acordo e em acordo com a lei de amor, com a lei de justiça,
com a lei de caridade. Então, assim, Miramês nos esclarece e acrescenta que os que se comunicam, são muitos, mas poucos são os escolhidos para dizer a verdade. Os espíritos puros podem falar do futuro com segurança e somente dizem coisas que não prejudicam os seres humanos. Então, os espíritos puros, eles não saem fazendo revelações a torto e a direito, em especial quando estas informações forem prejudiciais a nós encarnados. Então, eles têm este cuidado. Então, é por isso que Miramês nos lembra que os espíritos puros podem falar acerca do futuro, mas sempre falam com segurança e somente dizem coisas que não prejudicam os seres humanos que estão aqui na condição de encarnados. Quero aqui, mais uma vez, abrir um parêntese para abraçar fraternalmente a nossa irmã Cleomar Luz, abraçar fraternalmente Alzenir, Alzenir, que também aqui se faz presente, Maria José Pereira de Oliveira, Iris, a nossa irmã Iris, que também aqui se faz presente, o nosso irmão Ronaldo Ávila, que há muito tempo não o via por aqui. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Abraço fraternal a todos e a todas. Nosso irmão Ronaldo Ávila está aqui nos dizendo e nos mandando um grande abraço e dizendo: tenho saudades dos tempos do Centro Espírita Libertação. Então aqui o nosso irmão Ronaldo Ávila está se lembrando da época em que nós trabalhávamos juntos, estudávamos juntos no Centro Espírita Libertação, na cidade de Trindade, região metropolitana aqui da cidade de Goiânia, capital do estado de Goiás. Muito obrigado, meu irmão, por mais esta visita. E seguindo as nossas reflexões, fechando este parêntese e antes abraçando também a nossa irmã Tânia Frazão, que também aqui se faz presente. Então aqui fechamos este parêntese para continuarmos as reflexões com Miramês, ele nos falando acerca de revelação do futuro, conhecimento acerca do futuro. E aí ele diz da seguinte maneira: eles põem as criaturas a pensar sobre o que pode advir, e essas predições trazem consigo estímulos ao aprendizado, principalmente no mundo interno de cada um. Então este é o cuidado dos espíritos superiores, dos espíritos puros, que só fazem revelações para o nosso bem, conforme nos lembra aqui o nosso irmão Celói Pacheco, lá de Laguna, Santa Catarina, que todos os irmãos que professam os princípios contrários aos ensinamentos do Mestre Jesus vivem de forma temporária como falsos profetas. Sem sombra de dúvida, meu irmão. Então, assim, agradeço mais uma vez a participação de todos os comentários e seguimos adiante com os comentários de Miramês, quando ele diz da seguinte maneira: que o conhecimento do futuro não faz bem a todas as criaturas, porque nem todos nós estamos preparados para conhecermos o futuro, principalmente se este futuro for turbulento, se este futuro for bastante agressivo para as nossas condições, se for de sofrimento. Então não estamos preparados para isto, a maioria de nós, e aí eu falo por mim. E aí ele diz da seguinte maneira: é alimento que pode ser rejeitado por muitos corações, por lhes faltar o preparo para tal saber. Então, para a maioria de nós, falta-nos o preparo. Os espíritos altamente evoluídos conhecem mais o futuro, e quando falam aos encarnados, sabem dosá-los.
pelo quilate de despertamento dos que ainda transitam na carne. Então, quando estes espíritos superiores eles nos revelam alguma coisa acerca do futuro, eles têm todo o cuidado para dosar esta informação, para que esta informação não seja prejudicial para nós. A verdade fora de hora destrói tanto quanto a mentira, sem sombra de dúvida, porque se não estivermos preparados para ouvirmos ou para termos aquela revelação daquela verdade, ela pode ser assim prejudicial, como aqui eles nos dizem, ela pode ser prejudicial, assim como a mentira. A verdade é relativa, tanto na terra quanto no mundo espiritual. Não se pode dar alimento a uma criancinha de meses, qual o que usam os adultos. Assim nos falou o apóstolo Paulo, que quando era criança, ele se alimentava com alimento apropriado para a criança. Então, assim, sem sombra de dúvida, somos nós, neste sentido espiritual. Não estamos preparados para recebermos alimento de criaturas adultas espiritualmente falando, porque ainda a maioria de nós estamos nesta condição de crianças espirituais. E aí ele acrescenta: não se pode levar uma criaturinha de poucos anos a frequentar a universidade, que exige largos conhecimentos sobre assuntos que os adultos dominam. Então, uma criaturinha, conforme ele usa aqui o termo, uma criancinha, ela começa a sua jornada de aprendizado ou de reaprendizado, a sua jornada, no caso de conhecimento aqui na Terra, nas escolas oficiais aqui da Terra, lá pelo jardim da infância, passando por todos os degraus do conhecimento, até chegar na faculdade ou nas universidades. Não se pode, de um salto, uma criancinha já ir direto para a universidade, conforme aqui ele nos lembra. Nem os espíritos perfeitos possuem o conhecimento absoluto da verdade, por não terem as condições que Deus, somente Deus, possui. E aí ele acrescenta: é bom que todos os espíritos encarnados e desencarnados procurem recensear o seu passado no presente, colhendo dele o que deve ser consertado e colocando mãos a obras para poderem se libertar com mais urgência dos feitos incômodos, de modo a aliviar a consciência. Então aqui Miramês nos orienta que é preciso sempre, mas sem sofrimento, nós fazermos um recenseamento do nosso passado, agora no presente, colhendo dali todas as lições importantes para a nossa vida, para que possamos consertar agora no presente a rota da nossa vida, corrigirmos a rota da nossa vida, conforme nos orienta Chico Xavier, dando um destino ou um final bem diferente para a nossa vida. Se o Cristo é o caminho, lembra Miramês, e temos certeza quanto a isto, se o Cristo é o caminho, trilhemos por ele, ou seja, trilhemos pelas e tendo como exemplo as pegadas de Jesus, tendo como exemplo o próprio Cristo, que é o guia, é o modelo para todos nós. Então, se o Cristo é o caminho, trilhemos por este caminho, exemplificado por ele próprio, ou seja, por Jesus. Então, trilhemos o caminho que é o Cristo. Se o Cristo é a verdade, busquemos esta verdade.
Se o Cristo é a vida, respiremos nela, porque desta forma aumentaremos o celeiro das qualidades que moram em estado de sonolência em nossos corações. Então aqui Miramês nos lembra de uma forma profunda os ensinamentos de Jesus, quando ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que leva para a verdade, que leva para a vida. E aí Miramês nos lembra que se o Cristo é o caminho, trilhemos por ele. Se o Cristo é a verdade, busquemos esta verdade. Se o Cristo é a vida, respiremos nela, ou seja, nesta vida. Os espíritos, ainda lembra Miramês, conhecem o futuro de acordo com o seu despertamento espiritual. Existe uma escala para todos eles, assim como para nós. O nosso conhecimento do presente é de acordo e em acordo com o nosso crescimento, com o nosso despertar espiritual. E aí ele diz: há muitas entidades que desconhecem o próprio presente, por isso vivem nos caminhos do erro constante. Entidades desencarnadas. Da mesma forma, conosco, que aqui nos encontramos, reencarnados, que muitos de nós desconhecemos o nosso próprio presente e por isso nós vivemos em erro. E aí ele acrescenta que estas criaturas desconhecem as leis mais visíveis por lhes faltar maturidade espiritual que deve ir chegando aos sentimentos pelo poder de Deus através dos tempos. Então assim, Miramês vai nos esclarecendo. E mais uma vez, o nosso irmão Celói Pacheco comenta: quando nos deliciamos com um futuro fantasioso e incerto, deixamos de viver a renovação necessária no hoje com Jesus. Sem sombra de dúvida, não podemos nos deliciarmos com um futuro fantasioso. É preciso, conforme se diz no dito popular, termos pés no chão. É preciso trabalharmos constantemente pela e para a nossa renovação tão urgente e necessária, tendo como modelo Jesus de Nazaré. E aí voltamos para Miramês para encerrarmos as nossas reflexões, quando ele diz da seguinte maneira: a mensagem de Deus, ou melhor, que ele diz, de certa forma, todos os espíritos podem antever o futuro pela intuição, porque todos vieram de Deus e a existência da paternidade vibra em todos os seres e em todas as coisas. A mensagem de Deus se encontra em toda a sua criação. Muitos encarnados e desencarnados falam do futuro por ouvir dizer. A revelação das coisas divinas que estão por vir, poucos conseguem entender e mesmo falar sobre elas. Quem sempre teve o poder e completo domínio sobre o futuro foi nosso Senhor Jesus Cristo, que deixou no seu Evangelho tudo o que estava por vir. E ainda mais, voltou das esferas resplandecentes e, por intermédio do seu apóstolo querido, revelou na ilha de Pátimos muitas coisas para que o futuro pudesse comprovar pelos fatos. Então aqui Miramês nos lembra as anotações do discípulo querido João Evangelista, quando na ilha de Pátimos, exilado por aproximadamente 8 anos na ilha de Pátimos, ele teve visões, revelações quanto ao futuro e deixou isto registrado para nós,
que temos à nossa disposição lá com o nome de Apocalipse, que por desconhecermos, poucos de nós, entendemos verdadeiramente o que João escreveu lá no Apocalipse. Então, aqui, por falta de conhecimento nosso, por falta de evolução espiritual, por ele ter falado com um linguajar, digamos assim, que nós desconhecemos, porque ainda não temos condições para isto. Aí, mais uma vez, eu falo por mim. Então, assim, Miramês encerra: devemos ter muito cuidado em se falando do futuro, pois o presente nos pede urgência no conserto do que temos para reparar. Então precisamos ter, sim, muito cuidado quanto ao futuro, conforme nos falou o nosso irmão Celói Pacheco. Não podemos nos deliciarmos com um futuro fantasioso, porque o que nós temos à nossa disposição é o presente para trabalharmos a nossa melhoria, reparando os nossos erros do passado, consequentemente preparando um futuro maravilhoso, um futuro ditoso, um futuro de felicidade. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs, e muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez o nosso irmão Celói Pacheco diz: gratidão a Deus e Jesus, extensivo a todos que estão participando deste momento de bênçãos. E a nossa irmã Vilma Guimarães diz da seguinte maneira, tão interessante o assunto, que só agora agradeço pela citação, meu irmão. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. E até breve. Em breve, com a graça e a permissão de Deus, estaremos aqui de volta mais uma vez para humildemente e de forma singela tecermos estes comentários que temos à nossa disposição através da espiritualidade amiga. Até breve, meus irmãos e irmãs.